no Instagram e eu tive que iniciar e reiniciar novamente aqui. Glória a Deus. E assim a gente vai ler a palavra de Deus e começar. Entramos na palavra de Deus. João capítulo 3, do verso 1 ao 21. João capítulo 3, do 1 ao 21. Meus irmãos retornando aí, a gente vai lendo aqui. Havia um homem entre os fariseus que se chamava Nicodemos, um dos príncipes legisladores dos judeus. Este foi encontrar-se com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és Rabi, enviado por Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus, ele disse: verdadeiramente te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como podes um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura entrar segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Verdadeiramente te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes por ter dito isto. É necessário a todo homem nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Respondeu Nicodemos, ele disse: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus e disse: és mestre notável de Israel, e não compreendes estas coisas? Verdadeiramente te digo que daquilo que sabemos, disso falamos, e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Se não credes quando falo de coisas terrenas, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele crê não entra em condenação, mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. E esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram malignas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem à luz, para que as suas obras não sejam examinadas. Mas aquele que pratica a verdade vem à luz, para que seja manifestado que as suas obras são feitas em Deus. Que leitura maravilhosa, que acontecimento ímpar esse na Bíblia, como todos aqueles que Jesus nos propôs. E eu quero convidar você neste momento, querido, para a gente fazer uma oração. Eu quero orar pela tua vida, não é? Está aqui a nossa irmã Vilda, lá de região de Sumaré, Hortolândia, irmã Vilda, Pai do Senhor, irmã Vilda, lá de Hortolândia, é a sogra do pastor Edmar, lá de São José do Rio Preto, um abraço para eles. Deus abençoe a vida do nosso primo, essa família maravilhosa, né? Como todos que estão aqui. E eu quero fazer uma oração pela tua vida, pela tua casa, pela tua causa, para que Deus, amados, creia nisso. Creia que o Senhor é poderoso, viu? Creia nisso. Vou tomar um copo de água aqui. E você não precisa fazer isso não, viu? Colocar um copo d'água aí e tal, água ungida, essas coisas. Deus é poderoso e maravilhoso. Nós não precisamos desses recursos, como que fala? Apelo psicológico. Um apelo psicológico que o povo faz, não é? Nós vamos orar, e Deus que sonda cada coração,
Deus que conhece cada vida, vai ao teu encontro nesta noite. Ele vai ao encontro do teu problema. Ele vai de encontro com tudo aquilo que te aflige. E quando Deus vai ao encontro, Deus vai para te abraçar, Deus vai para te socorrer. Agora, quando Deus vai de encontro, Deus vai confrontar aquilo que te afronta e vai pondo por terra. Se é doença, se é problema, de que ordem for, ordem psicológica, ordem espiritual, ordem sentimental, qualquer que seja, nós invocamos hoje os céus, porque os céus nos é favorável. Aleluia! E Ele vai te socorrer nesta noite. Aquele que você apresentar a Deus, né? O nosso cunhado aí, o Emerson, está aí também. Vou orar pelo teu pai, Emerson, né? Irmão Sebastião. Eu fiquei sabendo aí que ele teve assim uma melhora, mas vamos orar por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é poderoso para nos socorrer, né? Está aí também a nossa cunhada, a Aldenilza, mais conhecido como AA. Glória a Deus. Vamos orar neste momento, queridos. Eu convido você a colocar a tua fé em ação, né? Louvado seja Deus. O Espírito Santo está conosco. Talvez você não tenha palavras para orar, mas o Espírito Santo interpreta o teu gemido e ele leva à presença de Deus aquilo que você está precisando. Talvez você não tenha palavras, como o louvor diz, né? O Espírito Santo ora por mim, leva a Deus tudo aquilo que eu preciso. E o Espírito Santo, Ele é o intercessor, Ele vai fazer isso por mim e por você. Oremos ao Senhor. Papai, glorioso é o Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus, nos céus e na terra. O Senhor é poderoso. Pai, nenhum dos Teus pensamentos, nenhum dos Teus planos pode ser impedido, Pai. Porque a Tua palavra diz, o Senhor mesmo diz na Sua palavra, operando eu, quem impedirá? O Senhor disse, há porventura algo difícil para Deus? Porque para Deus nada é impossível. Senhor Deus, debaixo do poder desta palavra, Pai, Senhor, nós oramos com a confiança de que a nossa oração, ó Deus, está ultrapassando o teto da nossa casa. Senhor, a nossa oração, ó Deus amado, está passando pelo primeiro céu, está passando pelo segundo céu, está chegando no terceiro céu, diante do Teu trono, Pai. E o Senhor, ó Deus bendito, que não tem o ouvido agravado, está ouvindo, Senhor, está sentindo, ó Deus, a nossa oração, porque a Tua palavra diz que um dos 24 anciãos que está no turno agora, ele colhe as nossas orações numa taça de ouro e leva diante do Teu trono, ó Deus, e o Senhor recebe a nossa oração como incenso, um cheiro suave às Suas narinas, ó Deus bendito. E quando isso acontece, ó Pai, o Senhor brada dos céus a resposta, Senhor, ó Deus bendito e santo, aleluia, a cura, Senhor Deus, a solução para o problema, a restauração, Senhor, daqueles que estão, ó Deus amado, à beira da morte, angustiados e aflitos. O Senhor libera a resposta, libera a cura, libera hoje, Pai amado, porque, Senhor, o Teu povo clama a Ti, e quando o Teu povo aplica o coração a Te adorar, a buscar a Tua face, o Senhor responde dos céus. Pai, eu apresento a vida do Sebastião, eu apresento a vida, Senhor, do Alaf, eu apresento, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, cujo nome agora não me vem à memória, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas, meu Deus, e que em cada lar, Senhor amado, possa agora sentir a Tua unção, o Teu toque, meu Deus querido, e possamos ouvir posteriormente os testemunhos de bênção e de vitória, que neste dia, Senhor, quando nós oramos a Ti, ó Pai amado, Senhor, os céus, ó Deus, interferiram na terra, por causa de um justo, ó Deus, por causa de um filho seu, que clamou por socorro e por misericórdia, e o Senhor não resiste a um coração quebrantado, então o Senhor vem, ó
Deus amado, aleluia, socorrendo, Senhor, os teus filhos, dando a cura e a libertação, ó Pai, e nós te glorificamos e te adoramos, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, meu Deus, provando o seu amor para conosco, quanta honra nossa, Pai, e nós temos só que abrir a nossa boca, abrir o nosso coração e render a Ti o que lhe é devido, Senhor, a honra, a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu socorro, obrigado, Senhor amado, pelo acalento, pelo bálsamo, ó Deus, que o Senhor disponibiliza, que o Senhor coloque em cada coração nesta noite, Pai, e que todos possam, ó Deus, aleluia, serem tocados e serem alcançados por Ti. Em nome do Senhor Jesus eu oro e abençoo os teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, quero aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. No texto que nós lemos aqui, queridos, no Evangelho de João, capítulo 3, a história conhecidíssima. Porque a gente costuma dizer assim, né, que é um texto muito conhecido. Não deveríamos dizer isso, mas é uma pena que a gente tem que dizer, mas não deveríamos dizer. A gente diz porque tem gente que só conhece o Salmo 91, só conhece o Salmo 23, não é? Só conhece a história do Nicodemos, é de conhecido, não de muitos, mas de poucos. Se eu fosse falar do Salmo 23, sim, eu diria, olha, é um texto conhecido de muitos, até daqueles que não leem a Bíblia. Quem não lê a Bíblia conhece o Salmo 23. Aquele que nunca leu a Bíblia conhece o Salmo 91. Mas a gente tem que dizer isso, um texto conhecido de poucos ou de muitos, quando a gente não deveria falar isso, porque toda a Bíblia, ela deve ser amada pelos cristãos. Amada. Louvado seja Deus. Estão dizendo que o YouTube travou, mas aqui para mim não consigo ver, né? A conexão está estável, mas para mim aqui no YouTube está. Mas vamos lá prosseguindo. Então, queridos, esse texto aqui de João 3, né? Principalmente o 16, que é o texto áureo do cristão. Eu vejo aqui, queridos, que aquele que conhecia todos e não precisava que lhes dessem testemunho sobre o homem. Olha só, João no capítulo... Fechei a Bíblia aqui, mas vamos lá abrir a Bíblia. João no capítulo 2, o verso 24 e 25. Diz assim: mas Jesus mesmo não confiava neles, porque ele os conhecia a todos. E não tinha necessidade de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia na natureza do homem. Então veja só, nós vemos aqui que aquele que conhecia cada coração, porque o Espírito Santo lhe revelava, não porque ele estava usando ali o seu atributo divino, que é a onisciência, não porque ele abriu mão disso como homem. Mas o Espírito Santo lhe revelava, então ele não tinha necessidade que desse testemunho. E agora numa conversa aqui com Nicodemos, ele chega instantaneamente ao seu coração com as suas necessidades. Ele chega no coração de Nicodemos, ele chega no foco, não é? No núcleo, no centro. Então o encontro de Nicodemos com Jesus está aqui logicamente conectado ao texto anterior, do capítulo 2, do verso 23 aqui ao 25, né? Está ligado aqui. Então significa que Jesus ele não aceita uma fé superficial. Não, Jesus ele não aceita uma fé superficial como sendo suficiente para a salvação. Não, Jesus não aceita isso, embora Nicodemos ele tivesse reconhecido Jesus como um mestre vindo da parte de Deus, e ele diz isso. Diz, você é mestre vindo da parte de Deus. Agora, com capacidade de operar grandes sinais, e é reconhecido por Nicodemos. Então, a sua fé era deficiente, a fé de Nicodemos. Ele reconhecia quem era Jesus, sabia que Jesus só fazia o que fazia
porque ele tinha a unção de Deus na vida do Espírito Santo, mas a fé de Nicodemos era deficiente, pois se baseava apenas no testemunho dos milagres. Olha no capítulo 3, verso 2, este foi encontrar-se com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre, que és Rabi, enviado de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Então Nicodemos, ele é atraído por Jesus, ele só vai até Jesus por causa dos milagres. Aí Jesus, porém, destacou aqui a necessidade da fé salvadora que produz a transformação da vida. E Nicodemos, que bênção! O Emerson manda mensagem para ele, fala que estou no meio da pregação. Glória a Deus! Não posso atender ligação, né? O celular está aqui, está transmitindo pelo Instagram. E aí se alguém me ligar, complica. Aleluia. Então, amados, Jesus aí destacou a necessidade da fé salvadora que produz a transformação da vida do homem, né? Então Nicodemos, ele vai até Jesus de noite, talvez porque seria um momento em que ele não queria ser visto, não é? Ou por não querer ser associado ao mestre, operador de sinais. Ele não queria ser reconhecido por aquele que é um seguidor de Jesus, que vai procurar Jesus, não é? Ou por querer às vezes ser um discípulo de Jesus. Então ele não queria ser visto porque ele era mestre em Jerusalém. Agora, por outro lado, conforme destaca, tem um grande escritor que é Matthew Henry, quando ele destaca assim: quando houve oportunidade posteriormente, o Nicodemos, ele reconheceu Cristo publicamente. Mas agora nesse momento não, mas posteriormente, depois de salvo, depois de convertido, agora ele reconhece Jesus publicamente, ele não tem mais vergonha. Tanto que no final da história de Cristo na terra, ele vai com José de Arimateia embalsamar, pegar o corpo de Cristo da cruz, pedir a posse do corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Então já vemos aqui que ele já está salvo. Então a graça, que a princípio é apenas um grão de mostarda, né? Ele pode crescer e se tornar uma árvore frondosa, porque aconteceu com o Nicodemos. Essa semente foi plantada no coração de Nicodemos e germinou e cresceu e deu fruto. Posteriormente nós vemos isso. O que eu quero dizer, queridos, que o novo nascimento é a mais importante, a mais urgente necessidade da vida do homem. O novo nascimento é o mais importante da vida, é a coisa mais importante que o homem precisa, é nascer de novo. Nascer de novo. Porque sem o novo nascimento, a vida cristã ela é vã. A sua esperança é vã, a sua religião, porque não tem esperança em Cristo. É um homem que não é nascido de novo, sem o novo nascimento. E Deus estará, eu vou dizer, contra você no juízo. Porque a Bíblia, ela já diz a respeito daqueles que não vão aceitar Jesus. E a Bíblia diz a respeito deles. Talvez a Bíblia cita você, que pode estar me ouvindo ou que vai ouvir esse vídeo posteriormente. A Bíblia cita você que ainda não tem Jesus. Lá em Apocalipse, diante do grande trono branco, a vida cita você, morto e sendo julgado e condenado e lançado no fogo eterno, onde já foi lançado a besta, o anticristo. Até o inferno foi lançado no lago de fogo. Talvez você esteja inserido nesse contexto que João escreve no livro de Apocalipse. Morto e sendo julgado, porque não nasceu de novo. Sem o novo nascimento, a palavra de Deus, ela te condena. Sim, ela condena você. Sem o novo nascimento, os céus estará de portas fechadas para você. Então é necessário nascer de novo. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, aqui no capítulo 3, verso 5, não poderá entrar no reino de Deus. E Jesus é enfático no verso 7, ele diz: necessário vos é nascer de novo. E você pode ser uma pessoa rica, culta, respeitável, religiosa, importante como Nicodemos, mestre como Nicodemos,
Mas se não nascer de novo, estará perdido. O teu dinheiro, a tua fama, os teus diplomas, a tua formação não te salvará. Só Jesus é que pode salvar. Então, você pode ser uma pessoa zelosa. E alguém já me disse, certa feita, uma pessoa, mas ela sempre foi boazinha, ela sempre fez boas obras, ela sempre foi caridosa. E a resposta é, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Não adianta ser de boas obras, não adianta. Se tem algo na tua vida acima de Jesus, você vai para o inferno. Você está condenado. Se você divide a glória de Deus com qualquer objeto, coisa, pessoa, ou o que quer que seja, você vai para o inferno. E é a Bíblia que diz, não tem escapatória. A única escapatória é Jesus, que salva. É Ele que salva. Não pode ser rica, pode ser mestre como Nicodemos, pode ser, mas se não nascer de novo está perdido. Pode praticar boas obras? Pode, é muito bom isso, dar esmola? Pode e deve, mas não haverá esperança para a sua alma sem Cristo Jesus. Não haverá esperança. Vai estar perdendo tempo, porque o seu galardão você recebe nesta vida. O seu galardão você recebe aqui, nessa vida. Nessa vida, não adianta, por uma pessoa maravilhosa que seja. É aqueles que criticam os religiosos, né? Deus condena a religiosidade. Onde é que me mostra na Bíblia Deus condenando a religiosidade? Deus condena os religiosos da época, mas qual religião? Os fariseus. Os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos. Mas o cristianismo não é uma religião e Deus condena isso? Se nasceu a igreja nasceu de Deus em Atos 2. Foi inaugurada lá em Atos 2 com a vinda do Espírito Santo. Todos aqueles se tornaram religiosos. E agora eu vejo muita gente dizendo aí, mais de Deus e menos religião. E eu vou dizer, quanto menos religioso você for, menos Deus você tem na vida. Quanto menos religioso, menos Deus. E eu não estou dizendo agora do Deus, o Jeová, o Adonai, o Yahvé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não. Porque tem pessoas que é extremamente religiosa ao seu Deus, ao Deus minúsculo, ao Deus com D minúsculo. É extremamente religiosa. Quanto mais religiosa ela for, mais desse Deus minúsculo ela tem. Fazer o quê? Agora nós, quanto mais religioso nós somos, nós que conhecemos a Cristo, mais de Cristo nós vamos ter na nossa vida. Então cada um dentro do seu segmento. Mas quem salva é só Jesus. Quanto mais religioso nós formos com Jesus, mais de Jesus Cristo nós vamos ter. E assim cada um. Uma pessoa que é de uma religião afro-brasileira, por exemplo, né? Umbanda, kardecista e diversas religiões. Quanto mais religioso ela for lá no segmento dela, mais do seu Deus, não é? Dos Exus, ela vai ter. Mais ela vai ter. E como é que a gente faz para receber mais de Deus, mais de Jeová, mais de Jesus Cristo? É sendo ainda mais religioso. É desse jeito. Então, o Nicodemos, ele era extremamente religioso, mestre. Mas ele não conhecia Jesus. Então nós temos que ser religiosos, mas religioso correto. Seguir o Deus verdadeiro. Seguir aquele que nos deu a vida. Seguir aquele que morreu por nós, né? Jesus Cristo. Então, é notório que Jesus, ele não falou a respeito do novo nascimento para Zaqueu. Um homem que muitas pessoas dizem que ele enriqueceu ilicitamente.
Eu já ouvi muitas pregações dizendo que Zaqueu, ele enriqueceu ilicitamente. Mas a resposta, a palavra que ele dá para Jesus, ela fala: Jesus, se porventura eu defraudei alguém, se aparecer alguém dizendo que foi defraudado por mim, eu vou dar 4 vezes mais. Se porventura aparecer alguém me acusando, eu vou dar 4 vezes mais. Talvez sim, ele tenha se enriquecido ilicitamente. Mas só por essa palavra dele não nos dá respaldo para a gente afirmar. Talvez tenha sido, mas não podemos afirmar. Então Jesus, ele não fala aqui do novo nascimento, né, para Zaqueu. Porque ele não falou a respeito do novo nascimento para a mulher samaritana. Jesus não falou. Não falou para Zaqueu, não falou para a mulher samaritana, que já havia passado por 5 divórcios e agora vivia com um homem que não era o seu marido. Jesus não falou para ela: é preciso você nascer de novo. Zaqueu, é preciso você nascer de novo. Mulher samaritana, que não tem nome na Bíblia, é preciso você nascer de novo. Não é? O ladrão na cruz, que alguém quer dar um nome lá para ele de... Esqueci o nome agora que dão para o ladrão na cruz, né? Não, não é o Barrabás, não. Bar Jesus. Jesus não falou para ele: ô meu filho, você está aí pregado na cruz, você cometeu tantos crimes, é preciso você nascer de novo. Jesus disse apenas assim: hoje eu vou morrer e você vai morrer. E quando nós dois morrermos, nós iremos para o paraíso. Então você estará comigo no paraíso. No paraíso, onde era o local dos mortos, que morriam salvos. Não morriam em Cristo, né? Porque Jesus ali, é só depois de Jesus é que a gente morre em Cristo. Porque antes morriam, né? Crendo em Deus. Era Cristo que estava lá. Era o próprio Deus que estava lá. Como Abraão, como Elias não morreu, como Eliseu, olha eu aqui já querendo cometer uma gafe, né? Elias não morreu, nem Enoque morreu, né? Mas todos esses que morreram salvos estavam lá no paraíso. E Jesus foi para lá para o paraíso. E o ladrão também foi lá para o paraíso. Mas Jesus não falou para ele: é preciso você nascer de novo. Não falou. Mas falou a respeito do novo nascimento para um homem extremamente religioso, um rabino, um mestre, um líder religioso que tinha fama de conhecedor, conhecia muito. Mestre, não era qualquer um que era chamado de mestre, não. Deus abençoe tua vida, pastor Jonas. É uma palavra rema. Então Jesus ele tem a necessidade de falar para um mestre, um dos principais dos judeus. Sabe qual que é a maior necessidade, queridos? A maior necessidade, o que realmente importa na tua vida? O que importa? Porque você precisa nascer de novo. Ou talvez você possa dizer: meu Deus, essa palavra não é para mim. Não é para mim. E eu vou dizer uma coisa aqui, com muito pesar no coração. Com muito pesar. Com muito pesar. Eu fiquei pouco tempo da minha vida fora dos caminhos do Senhor. Mas eu conheço pessoas ao longo dos meus 47 anos de vida. Eu conheço pessoas que só se converteram depois de 30 anos de evangelho. 30 anos de crente na igreja. E tem alguns que têm mais do que isso e ainda não se converteram e ainda não nasceram de novo. Infelizmente, com muito pesar eu digo isso. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo e não nasceram de novo. E o que mais importa na tua vida é que você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa. Próprio Deus não tocar o seu coração, você jamais terá sede de Deus. Se o próprio Deus não provocar essa sede, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Do pecado, a justiça, a ordem não importa. É o Espírito Santo. E tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Resiste. E o Espírito Santo fala. Deus fala através do Espírito Santo. Fala. E a pessoa com o coração endurecido. Mas que bom que você... Quero que continue ouvindo a palavra. Porque a palavra é a pedra, é o martelo que esmiuça a penha. Coração duro precisa ser quebrado. Ou às vezes a inclinação da carne, que a nossa carne é inimizade contra Deus. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. A nossa natureza é pecaminosa e totalmente caída. É a nossa natureza.
Não tem jeito. O apóstolo Paulo dá um ensinamento a respeito disso, dizendo: quando eu quero fazer o bem, é o mal que eu faço. Quando eu penso em fazer o bem, é o mal que eu já pratiquei. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele chega ao ponto de dizer: miserável homem que sou. Porque ele entende que a natureza da nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. Os maus desígnios vêm do nosso coração, os maus desígnios vêm do seu coração. Não é o desejo de ser salvo. A pessoa, ela perde a noção de céu e de inferno. A pessoa perde essa noção. Ela vive numa vida totalmente alheia a essa condição. Ela está no dia a dia fazendo as suas coisas, cometendo pecado, cometendo atrocidades. E nesse momento ela não se lembra que existe um Deus, ela não se lembra que existe um inferno e que ela está caminhando para lá. Não se lembra, vive totalmente, apático a essas coisas espirituais, divinas. E o Espírito Santo, Deus, Ele te ama, enviou Jesus para morrer por você, e Ele não quer te deixar assim a sua própria sorte, porque você vai perecer se ficar a sua própria sorte. Então Ele levanta homens e mulheres compromissados com a sua palavra para proclamar a mensagem do reino, a mensagem de salvação. E Ele vai dizer assim: como crerão se não há quem pregue? Então, para você crer, Deus me levantou, Deus levantou pastores, Deus levantou profetas, Deus levantou homens e mulheres para levar a sua palavra, para levar a palavra ao teu coração, para que você creia e não seja condenado com o mundo. Porque aqui nós lemos que Deus deu o seu único filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque alguns que não creu já está condenado. Aquele que não creu já está, mas eu creio. Você crê? Então o seu comportamento tem que ser condizente com a tua crença, com aquilo que você fala que crê. Eu creio no Senhor Jesus. Você crendo em Jesus, o seu comportamento, as suas atitudes agora tem que ser condizentes com aquele que serve a Cristo, que acredita em Jesus Cristo. Agora é seguir a palavra dele. Sem o novo nascimento você não pode chegar no céu. Nem se encantar com o céu. Você não pode entrar no céu. Não, queridos. Olha, você pode entrar no céu sem dinheiro. Você pode entrar no céu sem fama, sem cultura. Você pode entrar no céu. Pobre, miserável, pode. Pode. Mas sem o novo nascimento você não pode entrar no céu. Agora, por que sem o novo nascimento não se pode entrar no reino de Deus? Por que não? Por quê, queridos? A não ser que Deus mude as disposições íntimas da sua alma, que transplante seu coração de pedra e que lhe dê um coração de carne. É a palavra dele que diz que você não pode entrar, e ele não vai contra a palavra dele. Porque a Bíblia diz assim que nós seremos infiéis, mas Deus permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. Então Deus, Ele não nega a sua palavra. Deus não nega a sua palavra, Ele não vai voltar atrás naquilo que Ele disse. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Ele as considera como loucura, né? As coisas de Deus... As coisas de Deus vai na contramão do mundo, e o mundo vai na contramão das coisas de Deus. Ai, queridos, porque tem coisas que as coisas que Deus proíbe são aquelas que mais lhe dão prazer, que dão prazer à sua carne. Permita-me consertar, né? Aquilo que mais dá prazer à sua carne é as coisas que Deus proíbe, aquelas que Deus condena. Então as coisas de Deus lhe são canseiro e enfado para aquele que não é nascido de novo. Mas quem é nascido de novo tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, como diz o salmista no Salmo de número 1. Salmo 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Quem está em Cristo medita na sua palavra. E agora você leu a Bíblia, você lê a Bíblia. E peço escusa aqui, né, irmãos? Aqueles que não têm leitura. Os irmãos que não têm leitura, me perdoem. Vocês não entram aqui no meu julgamento, não entram no julgamento da palavra de Deus. Não entra. Não entra. Porque a Bíblia vai dizer, também você não pode se esquivar disso. Eu não tenho leitura, você não pode se esquivar. Porque Apocalipse no capítulo 3 vai dizer assim: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Você não lê, mas você ouve. Então você é bem-aventurado também. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você é bem-aventurado. Eu não tenho leitura, pastor, eu não leio, mas você ouve, você tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que quando começa a falar das coisas de Deus tem um comichão nos ouvidos. Não suporta ouvir. Eita, já vai falar da Bíblia. Eita, já vai falar de Deus. Eu sou crente, eu amo a Deus. Eu falo de Deus onde eu estiver, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Se Deus me preparou, me deu a vida, esse lugar, eu estou lá, é para me falar do amor dele. É para me levar o nome de Deus, a mensagem da salvação. E com você não é diferente. Ah, tem lugar, esse lugar, eu já vi gente dizer assim: esse lugar aqui não é apropriado para falar de Deus. Você vai para o inferno. Você vá para o inferno se você achar que existe algum lugar inapropriado para falar de Deus. Você vai para o inferno. E não sou eu que digo, é Jesus que diz. Jesus diz assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, se você diz que existe lugar inapropriado para falar do amor de Deus, você vai para o inferno. Você está condenado. Não existe lugar no mundo inapropriado. Apóstolo Paulo, ele foi preso somente para chegar lá em Roma e falar de Deus para o imperador. Um homem intocável, que ninguém marcava uma audiência com ele. Não se marcava não a audiência. Mas o apóstolo Paulo falou: agora um prisioneiro, eu apelo a César. E chegou lá e pregou a palavra. Para quando chegar naquele dia diante de Deus, diante do grande tribunal, né? Ninguém vai se dizer inocente. Nunca ouvi alguém me falar de Jesus. Paulo falou, os apóstolos falaram, eu falei, pastores falaram. O rico, quando morre e ele chega lá, no Hades, no local de tormento, e o Lázaro está no paraíso sendo confortado, ele diz para Deus: mande alguém lá falar com os meus irmãos para não virem para cá. Deus diz para ele assim: que ele ouça os profetas. Que ele ouça os profetas. E nós estamos aqui pregando a mensagem do reino. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Senão você não vai ver o reino. Não vai herdar a vida eterna. Ser nascido de cima ou do novo é o novo sentido de vida. E eu espero que esta palavra tenha sentido para você. Não há diferença entre ver o reino de Deus e entrar nele. Não é? Agora, reinar, ser governante é outra coisa. Não vou entrar nesse mérito, não. Não vou entrar. Não há distinção também entre ver a vida e entrar na vida. Porque lá em João 3,36 vai dizer assim, eu vou ler aqui, João 3,36. Vai dizer assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, porque a ira de Deus permanece nele. Que coisa, não? A ira de Deus? Presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção. A ira de Deus? Aqui no Novo Testamento, Jesus falando isso, a ira de Deus? Ué, o Deus irado não é só no Antigo Testamento, não? A lei que matava? Ué, será que essa versão de Bíblia está errada? Será que não é isso que está escrito, não? Confere na tua Bíblia.
Confere na tua Bíblia aí, por favor. E talvez você escreva aí, depois você vai ver esse vídeo no YouTube ou no Instagram, você escreva, por favor. Se existe um Deus irado com o pecado. Deixa eu ver, olhar para você. Olhar bem para você. Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então aquele que não aceita Jesus, aquele que não confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai para o inferno. Porque aqui na minha Bíblia diz que... Lê aí, pastora, na sua versão. 36. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus permanece sobre ele. E a hipergraça? A hipergraça, será que eles riscaram esse versículo da Bíblia? Será? Sei não. Lá em Mateus 19:7, vamos lá, outra. Ah, mas é João que escreveu. João escreveu para a igreja como um todo. Vamos ver Mateus que escreve para os judeus. Mateus 19:17. Mateus 19:17. Vamos ver aqui. Vou ler em duas versões. Na minha versão aqui e na versão da pastora Audilene, que está aqui do meu lado, me assessorando. Ela está intercedendo a Deus pela minha vida. Mateus 19:17 diz assim: Ele lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é tão bom senão um só. Mas se queres entrar à vida, guarda os mandamentos. Jesus está falando isso para o jovem rico. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então não há diferença entre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, queridos, por que uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para salvar? A fé, ela é intelectual, não é suficiente para salvar. E algumas pessoas, ao verem os milagres de Jesus, creram nele. Nicodemos foi a Jesus admirado pelos milagres que o mestre praticava. E quantas pessoas não vão atrás de Jesus somente pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer, e não pela salvação? Porque Jesus também lhe disse: tomai sobre vós a sua cruz e venha após mim. Mas a cruz não, Jesus, eu quero o carro, eu quero a chave do apartamento, eu quero dinheiro no banco, eu quero a cura, eu quero a salvação. Quando tudo isso lhe acontecer, você vai pegar a sua cruz e vai continuar? Tem gente que não. Por quê? Porque tem essas pessoas nunca nasceram de novo. Nunca nasceram de novo. Só vão atrás de Jesus pelos milagres e pelas bênçãos, pela proteção. Nunca nasceram de novo, não tem um coração de adorador. Por isso que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e não vai atrás de Jesus somente por interesse de bens materiais, porque Deus, ele dá sim bens materiais, e tem gente que só vai atrás de bens materiais. E ainda hoje pessoas procuram Jesus só por causa dos milagres. Contudo, para ser salvo, você não deve olhar para os milagres, mas para aquele que foi levantado na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e o povo, quando era picado pela serpente, pelas serpentes mesmo, pelas cobras, corriam lá: Moisés, onde é que está a serpente de metal que você levantou, que nós precisamos olhar para ela para sermos curados? E tem gente que é tão idólatra, né? Tem gente que usa essa passagem aí, lá, né, que Moisés levantou a serpente no deserto, dizendo assim: não, a Bíblia não condena a idolatria. A Bíblia não condena a idolatria porque Deus mandou Moisés fazer uma serpente. Então você é fã da idolatria? Então faça como Moisés: levanta uma serpente de metal e vai ser picado por cobra. Pela venenosa, pela coral, né? Pela cascavel, pela surucucu, aquelas mais venenosas mesmo. Aí quando você ser picado por ela,
Aí você corre pela serpente de metal que você levantou lá como a imagem e olha para ela. Se ela te curar, eu rasgo minha Bíblia, eu paro de ser crente. E vou seguir a tua religião, você idólatra que nem você. Levanta uma serpente de metal, você que é idólatra, que adora ídolos. Faça como Moisés, levanta uma serpente de metal e vai lá, no meio do mato, ser picado por cobra. E você corre e olha para a serpente. Se você não morrer, duvido. Usam essa passagem aqui para dar respaldo à idolatria. Porque aquilo foi só um símbolo de Cristo. Paulo fala que todas as coisas do Antigo Testamento serviram de sombras, foram sombras lá em Hebreus capítulo 10. Lê a Bíblia, Hebreus capítulo 10 são sombra das coisas futuras. Acabou, era só sombra, agora nós vemos o corpo que emitia a sombra, que é Cristo. Cristo veio, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que Cristo será levantado. Cristo foi levantado, então você quer ser salvo? Você quer ser salvo da picada de Satanás, que é a serpente? Olha para Cristo, olha para a cruz. Nasça de novo da água do Espírito, se converta a Deus de verdade e você será salvo. Aí sim, você será salvo. Nicodemos ficou impressionado com os sinais que Jesus fazia. Muito impressionado. Agora, quando Nicodemos ele se aproximou de Jesus, tecendo-lhe os mais altos elogios. Sei que você é mestre, rabi, mestre. Rabi significa mestre, enviado de Deus. Eu sei que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for enviado de Deus. Aí Jesus desviou o assunto. Desviou Nicodemos, para com essa baboseira, que nem o jovem. Tu és bom, não vem me chamando de bom não, porque eu conheço teu coração. Não, rabi, mestre. Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, para com esses elogios. Não preciso disso, Nicodemos. Vamos ao que interessa, Nicodemos. Vamos para a sua necessidade. A sua necessidade é urgente, Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Jesus não estava interessado em discutir milagres, não. Sabe? Para evitar que os seus objetivos fossem distorcidos. Nicodemos, você viu? Curei o homem da mão mirrada. Você viu? Né? Que eu curei, que eu ressuscitei Lázaro. Você viu? Não. Nicodemos, milagres, bênçãos, são coisas que nos acompanham no paralelo. É coisas que acontecem na nossa vida. Os sinais vão vir atrás de nós, vão nos acompanhar se a gente crer. Estes sinais seguirão os que crerem. Então nós vamos andando, a gente crê em Jesus, nós nascemos de novo da água do Espírito, nós vamos seguindo, trilhando o nosso caminho. E os sinais vão acontecendo na nossa vida. Não ficamos abismados por essas coisas, não. Não, amados, porque quem vai atrás de milagres tem uma fé superficial. Uma fé que não produz salvação, não é capaz de salvar. Então Jesus vai direto ao assunto, direto ao ponto com Nicodemos, mostrando aí a necessidade do novo nascimento. O novo nascimento é uma ordem expressa por Jesus. João 3,7. Jesus é categórico, necessário vos é nascer de novo. Lá no céu você não vai entrar por ser assembleiano da missão profética. Lá no céu você não vai entrar por ser da quadrangular, por ser da batista, metodista, por ser... Não, você não vai entrar, não. Lá no céu você vai entrar porque você nasceu de novo. Aleluia. É por isso, porque você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você segue os preceitos de Cristo. Você não abre mão dos princípios divinos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não abre mão. Você é um defensor do Evangelho. Lá no céu só vai entrar quem nasceu de novo. Sem o novo nascimento, amados, o céu não apenas seria impossível para você, mas também não seria um lugar desejável para a sua alma, porque você não nasceu de novo, a sua alma não deseja o céu. O que não é um novo nascimento? Vou dizer aqui para a gente encerrar. Tem gente redondamente enganado, achando que uma coisa, que é nascido de novo. E eu vou dizer aqui, o que não é o novo nascimento. Antes de tratar aqui do novo nascimento, é importante deixar claro o que não é novo nascimento. Muitas pessoas confundem a verdadeira natureza do novo nascimento. Confundem. O novo nascimento
ele não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Ou agora eu sou abençoado por Deus. Agora eu tenho fama, eu tenho riqueza. Não, então o povo olha para a tua vida e pensa que você nasceu de novo. Quer ver só? Capítulo 19. Capítulo 19 de João e o verso 39. Foi também Nicodemos, João 19, 39. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha estado com Jesus de noite, trazendo quase 100 libras romanas. 100 libras romanas é 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Olha só, né? Olha só. Nicodemos, ele era um homem rico. Ele já era um homem rico, sempre foi um homem rico, Nicodemos. Mas o dinheiro não satisfazia a sua alma. Não satisfazia a sua alma. O seu dinheiro não garantiria a segurança da sua alma, a salvação da sua alma. Não garantia. Por isso é que ele vai até Jesus. Talvez Nicodemos era mestre por conta da sua intelectualidade, mas também por sua fama, a sua posse financeira, a sua riqueza. Agora nós cantamos aqui, né? A última hora. Nós cantamos. Tem um hino também muito famoso do Alceu Pires, que diz assim: o homem pode ser famoso. O homem pode ser famoso, ter muito dinheiro, né? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muito dinheiro, ter muita fama e riqueza, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas dali para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Então riqueza não é sinal de novo nascimento, não é garantia de céu. Boa saúde, riqueza pode dar boa saúde, pode dar conforto, pode dar um monte de coisa, menos o céu. Aliás, a Bíblia afirma que aquele que ama o dinheiro, é muito difícil ele entrar no céu. Não quem tem muito dinheiro. Não, porque a quem que Deus quer dar riqueza, Deus dá riqueza. E tem gente que tem dinheiro. E o dinheiro não o tem. O problema é quando o dinheiro tem você. O dinheiro é seu senhor. Aí a Bíblia te condena. Aí você vai para o inferno. Vai mesmo. O novo nascimento, ele não é ter profundo conhecimento da Bíblia. A pessoa conhece a Bíblia, você conversa com ela, olha a Bíblia tal. Eu conheço a Bíblia, blá blá blá, e fala tudo, e cita versículos de cor. Conhece pessoas assim, vai pregar e fala versículo de cor e tal, porque Mateus 19, 39, João 3, 16, Salmo 23, Salmo 91, e vai falando de cor e salteado. Olha para a vida do camarada. Não nasceu de novo. Ter conhecimento da Bíblia não é garantia de novo nascimento. Não. O novo nascimento não é ser influente na igreja. Vê aquele irmão é influente, anda com o pastor, anda com o presidente. Não é garantia. Não é garantia, querido. Não é. Nicodemos era um fariseu. Era profundamente religioso. Ele era membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Os fariseus se levantaram, fortemente contra a helenização ou o mundanização da religião judaica. Eles combateram. Isso foi um zelo tão grande. Foi um zelo. Sabe o principal da sinagoga? Jairo era um dos principais da sinagoga. Era muito zeloso. Sabe quando Jesus toma o pergaminho e lê uma passagem de Isaías? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para profetizar, para pregar as boas novas, liberdades. E aí Jesus fala assim: hoje se cumpriu esta palavra entre vós. O principal da sinagoga queria apedrejar Jesus. Por quê? Porque ele era zeloso. Ele era zeloso pela palavra. E o excesso de zelo não deixou ele compreender quem era Jesus. Não deixou ele enxergar. Então, não basta ser extremo religioso, extremo conhecedor, é preciso nascer de novo. É preciso conhecer Jesus, não tem jeito. Não tem jeito. E eu vou encerrar aqui, queridos. Que vai acabar o nosso tempo aqui no Instagram, o vídeo vai ficar muito longo. E prometo que eu vou continuar. Vou falar que o novo nascimento não é ter teologia correta.
O novo nascimento, ele é algo radicalmente novo. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Vou falar aqui, o novo nascimento é uma transformação interior. O novo nascimento é uma obra misteriosa do Espírito Santo. A condição para o novo nascimento, vou falar sobre isso. Nos próximos dias aqui, terça, quinta-feira, eu vou estar dando seguimento a isso aqui. Que Deus possa ter falado profundamente em seu coração. Que o Espírito Santo venha convencer a tua alma que você precisa nascer de novo, nascer da água do Espírito. E se você tiver qualquer dúvida, me procure. Procure o seu pastor, procure alguém. O que é nascer de novo? Eu preciso nascer de novo. Fale com Jesus. Fale com Jesus. O Espírito Santo virá te socorrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos, ter essa certeza do novo nascimento para que nós possamos entrar nos céus de glória. Há um lugar preparado para mim e por você. E nós queremos ir para lá. Se você tem esse desejo, você precisa nascer de novo. E essa mensagem é para crente também. Crente que ainda não nasceu de novo. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos ficando por aqui. Eu quero fazer uma oração a Deus. E se você, aí onde você está, na tua casa, você fala assim: eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter esse novo nascimento. Eu quero. Deixa um sinal aí, diz assim: ó, eu quero. Escreve aí no YouTube, escreve aqui no Instagram, fala: eu quero. Eu ouvi esta palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu quero Jesus para minha vida, eu quero Jesus para minha casa, eu quero ser salvo. Eu quero Jesus. Eu vou deixar o mundo de idolatria, vou deixar para seguir a Cristo. Eu quero ser salvo. Eu quero Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Por você. Nós cantamos aqui um hino de número 570 que fala a última hora. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar, o céu ou o inferno? Deus em Cristo vos abençoe, amados. Vamos orar a Deus neste momento. Querido Deus, eterno Pai. Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por esta palavra, Pai, aos nossos corações. Senhor querido, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que nunca falte a tua unção, ó Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Oh Espírito Santo, eu te agradeço, Senhor. Pai, que esta palavra possa entrar, Senhor Deus, no coração, invadir a alma, meu coração, Senhor. Daquele que necessita ter um real encontro contigo. Ter a vida mudada, Senhor. Ter a mente transformada. Metanoia e metamorfose, mente e corpo mudado, Senhor Deus, e que venha ter experiência contigo. Pai, abençoa o teu povo, abençoa o teu filho nesta noite. Cada casa, Senhor, onde esta palavra chegar, ó Deus, que haja, Senhor, um contexto de reino, um contexto de paz, um contexto de graça, que reine a harmonia para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. E Deus abençoe a tua vida.